empreendedores vê funcionário como custo, como um mal necessário, e aí trata o funcionário, a equipe, como peça de reposição. Difícil de escutar, mas é a mais pura verdade. E eu vou te falar uma coisa, essa mentalidade tá te custando muito mais dinheiro do que você imagina. Eu aprendi na marra, gente, que meus funcionários, eles são meu maior ativo. E quando eu comecei a cuidar deles de verdade, a minha empresa mudou. Meu lucro aumentou, meu estresse diminuiu e meus clientes foram ficando mais satisfeitos conforme cada mudança que eu ia fazendo. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que cuidar de funcionário não é ser bonzinho, é ser estratégico, e eu vou te provar isso, tá? Não é só fonte de vozes da minha cabeça. As 5 coisas que eu faço para cuidar da minha equipe, que qualquer um pode fazer no seu negócio, e os 3 erros que eu vejo empreendedores cometendo e que destroem a sua equipe. No final desse vídeo, você vai conseguir entender que funcionário feliz não é luxo, é lucro. E você vai saber exatamente o que fazer para transformar a sua equipe no seu maior diferencial competitivo. Uma pausa pro café, tudo bem? Então, se você tá cansada de trocar de funcionário toda hora, de ter gente desmotivada, de sentir que você tá sozinha, fica aqui comigo, que eu vou te mostrar que liderança não é sobre mandar, é sobre inspirar. É sobre inspirar. Bora? Bom, primeiro eu preciso dar um contexto para vocês e contar um pouco da minha história pessoal. Eu preciso compartilhar como que eu aprendi isso. Quando eu comecei a minha empresa, gente, eu tinha aquela mentalidade, não vou falar clássica de patrão, porque eu fui funcionária, eu fui CLT durante muito tempo e eu sabia as dificuldades, mas assim, parece que a gente muda quando a gente começa a viver o outro lado da coisa, o outro aspecto, e você tem muitas outras pessoas que estão ali do seu lado vivendo essa mesma coisa e te falando diversas coisas como se o seu funcionário fosse um inimigo. E não, eles não são nossos inimigos. Como eu disse, eles são os nossos maiores ativos. Então, vamos voltar. Quando eu comecei a minha empresa lá atrás, depois de alguns meses, eu comecei a achar que o funcionário era um problema, que eles estavam sempre tentando me enganar, que eu tinha que ficar de olho o tempo inteiro, senão eles iam fazer corpo mole. E sabe o que me aconteceu? Gente, eu tinha uma rotatividade absurda, maior do que a que eu tenho hoje. Que eu não vou mentir pra vocês e falar que a minha taxa de turnover não é altíssima. Sim, é altíssima, mas eu vou esmiuçar mais esse tópico quando a gente chegar no momento. Eu lembro de chegar uma época que eu troquei de pessoas no meu escritório uma vez a cada 2 meses. Eu tava sempre contratando, sempre treinando, sempre demitindo, e eu achava que o problema eram eles. Ai, essa geração não sabe trabalhar. Ai, ninguém quer se comprometer. Mas aí eu tive um momento, vamos colocar um momento eureka, um momento de clareza muito forte. Eu tava conversando com uma pessoa que é muito mais experiente que eu, que tá no mercado já há anos, tava desabafando sobre a minha equipe, sobre as dificuldades que eu tava enfrentando, e ele me fez uma pergunta que mudou o meu modo de pensar. Eduarda, quem contratou essas pessoas? Quem treinou elas? Quem criou o ambiente que elas trabalham? E aí me caiu a ficha, gente. O problema não era elas, o problema era eu. Eu tava criando a equipe, eu estava contratando as pessoas, eu tava cultivando a equipe que eu merecia ter. Simples assim, brutal, mas é a mais pura verdade. Porque eu não tava sendo a líder que eles precisavam e que eles mereciam. Deu pra entender? E foi a partir daquele momento que eu decidi mudar. Foi quando eu mudei a minha mentalidade que a minha empresa mudou. Resumidamente, é isso. Então, tudo que eu vou te falar hoje não é teoria, tá, gente? É o que funcionou pra mim na prática, ali no dia a dia com os meus funcionários. Bom, vamos lá, tá? Por que cuidar dos meus funcionários é estratégia e não caridade, Eduarda? Antes de eu te falar o como, eu preciso convencer vocês do porquê. Porque, por quê? Porque se você não acredita que cuidar dos seus funcionários é uma estratégia, você não vai fazer, você não vai conseguir enxergar os motivos que vão além daquilo ali que você está fazendo. Você vai achar que é frescura, que é ser bonzinho demais, que as pessoas vão montar em vocês. Então, primeiro, deixa eu te dar 3 razões, com números e exemplos reais, que estão da minha empresa, do porquê cuidar da sua equipe é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer. Número 1, turnover. O que é a taxa de turnover, gente? É a taxa de rotatividade.
custa muito caro. Vocês sabem quanto que custa empreender? Quanto que custa demitir um funcionário? E a primeira razão tem que ser essa, financeira. Sim, trocar de funcionário, gente, é caríssimo. E a maioria dos empreendedores não faz essa conta. Deixa eu te mostrar quanto que custa. Ó, primeiro você tem o custo da demissão, rescisão, aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário proporcional, a multa do FGTS. Dependendo do tempo que essa pessoa trabalhou, isso pode te custar de 2 a 3 salários dela, que você vai precisar desembolsar de uma vez. Depois, você tem o custo de contratar, você precisa fazer anúncio, fazer entrevista, fazer seleção. Isso toma tempo. Tempo é dinheiro, certo? Certo. Se você gasta, sei lá, 10 horas do seu tempo fazendo essa contratação nova e a sua hora vale R$200, você gastou R$2.000 só no processo seletivo. Aí, beleza, você foi lá, contratou alguém novo. O que você precisa fazer? Você precisa treinar. Enquanto a pessoa está aprendendo, ela não produz. Ela vai produzir de 30% a 40% do que um funcionário experiente realmente produz, quando ele que chega, que já tem um processo a ser seguido, que esse é um ponto que a gente tem que comentar em um outro momento. Gente, vocês precisam ter processos nas suas empresas. Não adianta nada você saber tudo, você saber fazer tudo. E se você ficar doente algum dia, meu querido? E aí? Você não pode trabalhar. Simplesmente o seu negócio não vai continuar andando porque você não pode estar lá em um dia. Essa é a importância de você criar processos, mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, cara, se você tá ali constantemente treinando esses funcionários, passando essas informações, você tem uma queda de produtividade gigantesca. E aquilo. Tem mais, enquanto você tá sem funcionário ou com funcionário novo aprendendo, quem que faz o trabalho? Você, minha querida. Você, simples. Eu me pego muito nessa situação, gente, muito, infelizmente. Ou outro funcionário que vai ficar sobrecarregado e aí a qualidade vai cair, o cliente sente e é uma bola de neve. Você vai... É um problema caindo atrás do outro, é como se fosse aquele joguinho de dominó que cai uma peça e vai todo mundo atrás. Então, é basicamente isso. Eu já quase perdi contrato por conta disso, gente. De verdade, eu troquei uma pessoa chave na hora errada, o novo não sabia fazer direito, a qualidade caiu, o cliente reclamou e no final ele quase cancelou o contrato comigo. Vocês acreditam? Isso é uma seriedade muito grande. As pessoas que estão ali em cargos de confiança, em cargos de liderança, qualquer mudança que você pense em fazer, antes de chegar lá, ferro e fogo, nossa, vou demitir essa pessoa porque ela fez uma coisa errada, que eu não concordo, que tá fora do processo, que não é assim que a gente trabalha, não é a política da nossa empresa. Calma, senta, conversa, tenta entender. Vocês podem me chamar de passivo, muita gente, meus amigos me chamam de passivo, falam que os meus funcionários montam em cima de mim, mas eu realmente acredito que eu tenho mais benefícios sendo da pessoa do jeito que eu sou do que malefícios. Aí, beleza, agora vamos comparar tudo isso que a gente comentou, todas essas problemáticas, com o custo de você tentar treinar aquela pessoa de uma maneira correta. Porque também, gente, foi o que eu falei no início, não adianta nada você cobrar uma equipe excepcional, que saiba de tudo, que saiba fazer todo o processo, se você não der as instruções corretas. E muitas vezes tá aí que a maioria das empresas pecam. Eu pequei nisso durante muito tempo, eu não tinha processos claros, estava tudo aqui dentro da minha cabeça, eu achava que eu ensinei uma vez, a outra pessoa tem que saber fazer. Cara, não é assim, ninguém é igual a você. Sinto muito. A gente vai ter que aprender a lidar com pessoas diferentes, que têm maneiras diferentes de trabalhar, que têm pensamentos diferentes, e você vai ter que ter ali sempre o jogo de cintura pra tentar lidar com aquilo, sabe? Vocês conseguem entender que eu quase perdi um contrato que me era cerca de 50% do que eu faturava na minha empresa porque eu troquei um funcionário-chave na hora errada? Cara, compara isso com o... Independentemente, gente, eu fiz merda lá atrás, tá? Reconheço, eu fiz merda, não deveria ter feito e eu aprendi muito com esse erro. O que eu tô fazendo aqui é exatamente tentar fazer com que vocês aprendam com os meus erros, porque nós, seres humanos, seríamos extremamente mais bem-sucedidos, mais inteligentes se a gente conseguisse fazer isso ao invés de ir lá quebrar nossa cara, né? Mas a gente não sabe fazer isso. Então, pra finalizar esse ponto, manter um bom funcionário é infinitamente, mais barato do que a gente ficar trocando. Essa é a primeira razão. E vocês estão falando que eu tô sendo emocionada aqui? Não, gente, é pura estratégia, é puro custo, cálculo, tudo isso. Eu estou pensando no que vai ser melhor pra mim, pra minha empresa e pros meus clientes. Não estou só olhando pro funcionário que, coitadinho, precisa trabalhar, não é esse o ponto. A razão 2, funcionário feliz, gente, trabalha melhor e o cliente sente. Quando uma pessoa
tá infeliz no seu trabalho, gente, isso vai impactar diretamente na qualidade daquilo que elas vão entregar. Parece óbvio, mas a gente acaba esquecendo. Se seu funcionário tá feliz, ele vai trabalhar com vontade, ele tem capricho, ele se compromete, ele vai além do básico, entende? Se ele tá infeliz, ele faz o mínimo e olhe lá. Ele tá ali só pelo salário no final do mês, ele não veste a camisa e o cliente também vai sentir isso. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Em uma das equipes que trabalham em hospital, eu já tive muitos clientes que elogiaram a minha equipe. E sabe o que o diretor do hospital me falou? Nossa, Eduarda, a sua equipe é diferente. Eles trabalham com um sorriso no rosto, eles estão sempre bem-humorados, eles cumprimentam a gente, eles se preocupam com o ambiente no total. Eles não entram ali, só fazem o serviço deles, saem como se nada tivesse acontecido. E sabe por que eles são assim, gente? Porque eles se sentem valorizados. Porque eu pago bem, em dia, cumpro com todas as minhas obrigações, dou folga nos feriados, tento ser o mais compreensiva possível. Óbvio, gente, que tem uma linha muito tênue e aí a gente não é instituição de caridade, não dá pra ficar pegando o problema de todo mundo e tentar trazer pra você, que senão você vai quebrar. Só que a gente tem que ser capaz de fazer essa análise estratégica, sabe? Porque, assim, eu reconheço o trabalho deles, eu reconheço que as meninas se esforçam pra caramba, gente. Enquanto eu tô aqui sentada gravando vídeo, tem uma equipe lá nos hospitais trabalhando incansavelmente, a gente não para. São 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tem pessoas ali trabalhando. E eu tratar elas com respeito, com educação, isso vai refletir no resultado que elas vão me entregar. Eu tenho contratos que duram anos, porque o cliente não quer trocar, porque ele gosta dessa pessoa em específico, e não é porque eu sou a mais barata do mercado, é porque a minha equipe é boa. Entende que quando você consegue entregar um serviço além, que você não vai conseguir fazer, porque, gente, é óbvio, eu preciso da minha equipe, não adianta nada eu estar aqui, eu ter essa empresa, e se eu não tiver a minha equipe pra ir lá pra colocar a mão na massa, não adianta de nada, é uma via de mão dupla. Eles precisam de mim e eu preciso deles. Então, eu prefiro que eles trabalhem comigo do que trabalhem para mim. Pode falar que eu tô errada, se você discorda, é o jeito que eu faço na minha empresa e tem dado muito certo, tá bom? A minha equipe é boa porque eu cuido deles, porque eu consigo instruir, eu consigo estar ali do lado deles, mostrar que eu vou dar apoio, que eu vou ajudar, que eu estou literalmente ali do lado deles. Eu não sou uma pessoa inalcançável, que eles nunca ouviram falar, que eles nunca conversaram. E eu nem quero me tornar. Isso é o que me pega muito de expandir no que eu tô fazendo, porque se eu quiser ter mais 3 contratos, eu vou ter que ter mais uma equipe de 100, 150, 200 pessoas, vai se tornando um pouco mais difícil de fazer esse acompanhamento tão de perto assim. Então, gente, cuidar do funcionário não é ser boazinha, é garantir que o seu cliente, ele vai ter a melhor experiência possível, entende? Eu gosto de enxergar como estratégia para retenção do cliente. Vocês conseguiram pegar? Eu espero que sim. O próximo. Funcionário leal, gente, ele te defende e ele te indica. Eles falam bem de você, eles indicam a sua empresa para os amigos, eles vestem a camisa, e quando alguém fala mal de você, eles te defendem. Mas quando você os trata mal, o oposto que acontece. Eles trabalham para você e eles mesmos falam mal de você. Olha como isso pega mal, eles te sabotam, eles saem na primeira oportunidade e ainda vão levar outros com eles, entende? Eu já vi isso acontecer, cara. Eu já vi empresas que têm uma reputação péssima no mercado, péssima, 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 porque tratam mal os funcionários, não pagam em dia e ninguém quer trabalhar ali, ponto. Eles só conseguem contratar gente ruim porque gente boa não aceita. A pessoa não vai aceitar trabalhar num local que tem essa má fama, que tem essa antecedência, entende? E tem um outro ponto, funcionário feliz, gente, ele indica outros funcionários bons. Eu já contratei gente excelente, porque um funcionário meu me indicou, olha, meu primo tá procurando um emprego, ele é muito bom, e eu contrato, e a pessoa é boa mesmo, sabe? Isso é recrutamento de graça, é marketing boca a boca, mas só funciona se você cuida da sua equipe. Não adianta você fazer diferente disso tudo que a gente vem conversando aqui e achar que você vai ter esses resultados. Então, resumindo, essas são as 3 razões porque cuidar do funcionário, ao fazer isso, você está economizando dinheiro, você está melhorando o seu serviço e você está criando uma reputação boa. Não é caridade, gente, é estratégia. É o mínimo que as pessoas deveriam fazer? É o mínimo, mas também dá pra gente olhar como isso, pra isso tudo como um ponto estratégico que que te diferencia nesse mercado que é tão... Gente, tem muito empregador, filha da puta, eu sei disso. Muito, 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 infelizmente. Eu sei que tem muita gente que sofre. Mas, vamos continuar. Como eu cuido da minha equipe? A gente vai para 5 ações práticas. Ação número 1.
não é tapinha nas minhas costas, é obrigação, mas eu pago em dia. Sempre. A primeira ação sempre é a mais básica, né? A mais simples. Eu pago em dia, simples, não interessa o que aconteça. Não interessa que o meu cliente me atrasou, gente, já fiquei mais de 2 meses sem receber de um dos meus fornecedores. E aí, o que eu fiz? Meus fornecedores de um dos meus clientes. Eu me virei e paguei, eu honrei com as minhas obrigações. Tem empreendedor que atrasa salário, que paga hoje, amanhã, depois de amanhã, e aí perde toda a confiança da equipe. Cara, salário é sagrado, gente, sagrado. Seu funcionário tem conta pra pagar, ele tem aluguel, tem luz, tem comida, tudo. Ele depende desse dinheiro. Se você atrasa, você tá desrespeitando ele, e ele nunca mais vai confiar em você. Eu posso atrasar fornecedor, eu posso negociar com o banco. O salário dos funcionários, nunca. Isso é sagrado e é sua obrigação como empregador, tá? Eu acho um absurdo o que muita gente faz com a mão de obra trabalhadora aqui no Brasil. E como eu falei pra vocês, já passei por muita situação de aperto. Eu tinha mês que eu não sabia se eu ia conseguir ou não, mas eu dei meu jeito, não interessa. Esse problema não é deles, esse problema é meu que resolvi empreender. Eu tenho que ter um caixa que vai me garantir pelo menos 6 meses. 6 meses é muito seguro. Nem eu tenho isso hoje em dia. Eu tenho 3 meses, porque apesar, gente, do meu faturamento ser alto, o meu custo mensal também é muito alto. Então, ação número 1, pagar em dia, sempre, ponto. Ok? Ação número 2, eu escuto eles, de verdade. Não é aquele ouvir e fingir que tá prestando atenção, é ouvir de verdade, gente. Eu faço reuniões regulares com a equipe, eu pergunto o que tá ruim, o que a gente pode melhorar, o que tá te incomodando, e eu escuto. Eu anoto e, mediante o que é possível pra mim, eu tomo ação. Porque às vezes eles vão ter ideias melhores do que as minhas, eles vão ter soluções melhores do que a minha, que eles estão lá na ponta, gente, eles estão lá executando o serviço. Eles veem o que eu não vejo, eu não sou onipresente, eu não consigo estar em todos os momentos, em todos os processos da minha empresa, independentemente. Eles vão saber me dizer onde o processo está travando, onde que o meu cliente está reclamando, onde que dá pra melhorar, entende? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tinha um processo de limpeza que eu achava que estava muito bom. Mas aí, uma vez, uma funcionária virou pra mim e falou: Eduardo, a gente podia fazer assim, ia ser mais rápido. E ela estava completamente certa. A gente mudou e ficou melhor, entende? Se eu não tivesse ouvido, a gente estaria fazendo do jeito errado até hoje. E tem outro ponto, cara. Quando você ouve, a pessoa se sente valorizada, ela sente que a opinião dela importa, que ela não tá ali como um robô só executando ordem, entende? Ela é parte da solução do problema, e é isso que eu gosto de fazer com que meus funcionários se sintam. E isso cria engajamento, cria comprometimento da equipe comigo, porque agora ela não tá trabalhando pra mim, ela está trabalhando comigo, entende a diferença? Ação número 3. Eu reconheço o trabalho deles publicamente. Cara, eu reconheço, eu elogio, eu agradeço. A maioria dos chefes só fala com o funcionário quando tem problema, quando tá errado, quando tá certo, silêncio. Nenhum parabéns, nenhum tapa nas costas. Eu faço o contrário, de verdade. Eu procuro motivos pra tá sempre elogiando eles. Cara, nossa, você fez um trabalho incrível hoje. Obrigada por ter resolvido aquela situação. Eu vi que você ficou até mais tarde ontem. Nossa, eu te agradeço muito. Vamos ver quando vai ser sua folga, vamos ver como a gente vai resolver isso, porque a gente também cumpram as leis trabalhistas, tá? Por favor. Não tem nessa de hora extra, nada. É o que tá descrito em contrato que a CLT determina e ponto, acabou. Tudo bem? Tudo bem. E assim, gente, eu gosto de fazer isso publicamente na frente da equipe, sabe? Porque reconhecimento público, ele vale muito mais que reconhecimento privado. E reconhecimento não lhe custa absolutamente nada, mas vale ouro, gente. As pessoas querem se sentir vistas, valiosas, reconhecidas. Elas querem se sentir valorizadas. Elas querem saber que o esforço delas importa, entende? Eu já tive funcionário que me falando que nunca tinha recebido um elogio de um chefe antes. Como assim? Nunca? Você tem noção do que é isso? A pessoa trabalhar a vida inteira ali pra outra e nunca ouviu um obrigado, cara. Nossa, você fez um ótimo trabalho. Gente, o que é isso? São seres humanos, a gente tá ali lidando com pessoas. Ai, é muito fácil. É porque é muito mais fácil você simplesmente descartar. Nossa, isso daqui não tá me atendendo, deixa eu descartar e colocar outra pessoa no lugar. Sem analisar nenhuma dessas coisas que a gente tem colocado aqui, entende? Então, cara, se você quer ter uma equipe motivada, reconheça, agradeça, elogie, é simples, mas é muito poderoso isso. A ação número 4, eu invisto em treinamento constante. Eu treino a minha equipe não só no começo, gente, constantemente. Eu faço treinamento atualmente de 6 em 6 meses. Às vezes é sobre
Às vezes é sobre técnica de limpeza, às vezes é sobre atendimento ao cliente, às vezes é sobre segurança, mas eu tô sempre treinando, eu tô sempre repassando o processo com elas, vendo onde a gente pode melhorar. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A qualidade do serviço segue melhorando, os erros diminuem, o funcionário se sente valorizado, ele sente que ele tá aprendendo coisas que ele pode utilizar na vida dele ou em outros trabalhos, porque a minha intenção, gente, eu falo isso pra todo mundo, toda vez que a gente tem reunião, o que eu mais quero, gente, é que vocês cheguem lá no escritório pra mim e falem, Duda, tem como você me demitir, por favor? Porque eu consegui um emprego melhor. Gente, na maior felicidade, eu demito todo mundo, porque eu sei que elas ralam pra caralho, gente. Essa é a verdade. São 12 horas seguidas que você fica ali no hospital ralando, trabalhando. O que eu mais quero é que elas consigam melhorar de vida, que elas consigam oportunidades melhores. Então, eu tô sempre ali sendo a primeira a incentivar isso, que toda... Tem muitas funcionárias que fazem curso hoje de técnica de enfermagem. Eu dou a maior força. Ai, precisa sair mais cedo, entra um pouco mais cedo. Aqui, a gente vai estar sempre em busca da solução, não só pro meu problema, que é atender o meu cliente, mas também pro que o meu funcionário tá enfrentando ali no dia a dia dele, sabe? O funcionário bem treinado é um funcionário que cresce. E o funcionário que cresce, ou ele fica, ou ele vai conseguir uma coisa muito melhor. E isso pra mim é muito gratificante. Eu já promovi gente que começou a trabalhar como auxiliar de limpeza e hoje é supervisor, sabe? Porque eu treinei, eu dei oportunidade, eu soube reconhecer que ele tinha características que caberiam na outra função, porque às vezes a gente nem olha pro nosso funcionário, a gente não sabe o que ele pode se desenvolver, no que ele é bom, além daquilo ali que ele tá preso, fazendo, executando todos os dias, sabe? Então, gente, invista em treinamento. Eu não tô falando de coisa cara, porque pode ser você ensinando, pode ser um vídeo no YouTube, pode trazer alguém pra dar uma palestra, mas invista. Esse é um ponto muito importante pra gente trabalhar na nossa empresa. Ação número 5. Eu tenho empatia, mas eu não sou mãe deles. Ai, como assim? Gente, tudo na vida tem limites, entende? Eu entendo que meus funcionários têm vida, que eles têm problemas, que eles têm dias ruins, e eu sou flexível quando precisa. Isso é o mínimo. Se um funcionário precisa sair mais cedo pra levar um filho no médico, eu deixo. Se alguém tá passando por um momento difícil, eu dou suporte. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano também, eu também tenho sentimentos. Mas eu também cobro. Eu não sou a sua amiga. Isso foi uma parte que eu consegui muito, que eu tive muita dificuldade no início de conseguir diferenciar. Eu não sou sua mãe, eu sou sua chefe. E tem diferença, entende? Se você não entrega, eu vou cobrar. Se você faz corpo mole, eu vou chamar atenção. Se você não melhora, infelizmente eu vou precisar te demitir porque eu não posso, por conta de uma pessoa, prejudicar outras 60, vocês entendem? Eu já tive que demitir gente que eu gostava, mas que não tava entregando. Infelizmente, foi difícil, mas era necessário. Porque eu não posso sacrificar a empresa inteira por conta de uma pessoa, um contrato inteiro por conta de uma pessoa, dá pra entender? Então, a gente precisa estar sempre equilibrando ali aquela balança entre ser empática e ser justa. E precisar ser firme também quando necessário, entende? Agora, eu vou falar sobre os 3 erros que eu vejo empreendedores cometendo o tempo todo. Erros que destroem a nossa equipe e erros que eu já cometi, que eu não tô tirando isso da fonte voz da minha cabeça, não. São coisas que já me aconteceram. Primeira coisa, tratar o funcionário como inimigo. Tem gente que age como se o funcionário estivesse sempre querendo nos enganar, sempre querendo fazer corpo mole, sempre querendo tirar vantagem. E aí, você tá alimentando esse clima de desconfiança horrível, porque a gente já vive num país onde o empregado, ele olha pro chefe, ele olha pro dono da empresa como lá, o filho da puta que fica sentado na cadeira o dia inteiro, fazendo nada, coçando, vocês sabem o quê? Enquanto eu tô aqui, ó, ralando pra ele ganhar dinheiro, pra ele ficar cada dia mais rico. Já tem essa desconfiança horrível, a gente já olha um pro outro como inimigos ao invés de olhar pro nosso inimigo maior, que é o sistema, né, que é o governo. Mas enfim, você fica de olho o tempo todo, você controla tudo, você não confia em absolutamente nada. E sabe o que acontece? A pessoa sente, cara, ela para de se esforçar, porque ela para e pensa, se ele não confia em mim mesmo, por que eu vou me matar de trabalhar pra essa pessoa? Você cria uma profecia autorrealizável, entende? Você espera o pior e você recebe o pior. Ponto. Isso ficou perfeito, eu adorei. A solução simples, gente, confie até que te deem motivos para não confiar, não o contrário. Você tem que ser capaz de julgar se aquela pessoa que você está contratando tem condições de ocupar ou não aquela vaga que você está colocando. É óbvio que a gente comete erros, é óbvio, mas é isso. Confie até que te deem motivos para não confiar, não o contrário. Ponto.
Dê aos outros o benefício da dúvida, sabe? Trate as pessoas como adultos responsáveis que nós somos. E você vai ver que a grande maioria, ela vai te corresponder. A gente tá vivendo num momento que é muito bom, que ó, vamos crucificar todo mundo, falar que ninguém quer trabalhar, que CLT é uma merda, que isso, que aquilo. Sendo que, na realidade, gente, a gente tá enfrentando problemas. Eu tenho problema com a equipe, de contratar pessoas, tenho. Mas eu tenho muita gente boa, cara. Vocês não têm noção de quantas pessoas, de quantas mães, quantas avós estão ali comigo há anos e são excelentes funcionários. Excelentes. Seria uma grande filha da puta se eu viesse aqui, ó, e eu só falasse mal dessas pessoas que estão ali há quase 4 anos, quase 5, na verdade, dedicando 15 dias do mês delas pra me ajudar a construir o meu sonho, entende? Erro 2, não dá feedback, nem positivo nem negativo. Gente, o funcionário fica no escuro, simples assim, ele não sabe se ele tá fazendo mal, se ele tá fazendo bem, e aí quando você simplesmente explode, porque você não tem a capacidade de ser adulto e chegar e ter uma conversa desconfortável, você prefere ficar ali aguentando, nossa, essa pessoa tá fazendo merda, essa pessoa tá fazendo merda, e não chegar e conversar, aí do nada você surta e o funcionário se surpreende, mas você nunca me falou nada. Cara, o feedback precisa ser constante, elogia o que tá bom, corrige o que tá ruim, mas fala. A gente precisa parar de ter essa dificuldade em ter conversas difíceis, gente. Eu tinha muito isso no início. Hoje eu já melhorei muito, muito. Eu tento constantemente ter reunião com a minha equipe, passar, falar, olha, isso não tá legal, vamos acertar aqui assim. É um negócio. Eu não tô falando pra você humilhar seus funcionários, não é isso. Dar feedback não é xingar, não é ser grosseiro, não é humilhar. É ser claro sobre o que precisa ser melhorado. Ponto. Sei lá, olha, eu percebi que você tem chegado atrasado, isso tá atrapalhando a equipe. O que tá acontecendo? Como que a gente pode resolver? Simples, direto e respeitoso. Ponto. Feedback positivo também é importante, gente. Você tem feito um trabalho excelente, continua assim. Não deixe a pessoa no escuro. Não tente cobrar algo dela que você nunca comunicou. A gente precisa estar em constante troca com as pessoas que trabalham conosco. Se a gente não fizer isso, gente, o processo ele vai falhar em algum momento. E o erro número 3 é pagar mal e esperar excelência, gente. Olha, essa é a verdade. Você paga o mínimo e você quer que o cara trabalhe como se ele estivesse ganhando o máximo. Não funciona desse jeito. Você não precisa pagar uma fortuna, mas paga o justo, entende? Paga o que o mercado paga. Paga um pouquinho acima se você puder. Coisa que eu gostaria muito de fazer hoje, que infelizmente no modelo de negócio que eu tenho atualmente, eu não consigo. São contratos muito fechados, a margem é muito pequena, mas que para coisas futuras que eu planejo fazer, é um dos pontos que eu pretendo me diferenciar. Porque se você paga mal, você vai estar sempre com os piores funcionários. Os bons vão ir para quem paga melhor. Dá para entender? E aí você fica naquele ciclo vicioso. Você paga mal, contrata gente ruim, o serviço é ruim, você ganha menos, você paga mal e nunca sai disso. É um ciclo, entende? Quando quebra esse ciclo, paga bem, valorize os seus funcionários, entregue bem, ganhe mais e reinvista na sua equipe. É um ciclo virtuoso. A gente consegue transformar e sair desse ciclo de destruição e começar de fato uma coisa nova, entende? Então, gente, resumindo tudo isso que a gente falou aqui, cuidar do seu funcionário não é ser bonzinho, é ser estratégico, é economizar dinheiro, é melhorar seu serviço e construir a sua reputação, tá? As 5 ações que você pode colocar em prática hoje, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. 1. Pague em dia, sempre, certo? Certo. 2, ouça sua equipe, de verdade, gente. Eu não tô falando aqui só da pessoa falar e você tá pensando na conta que você tem pra pagar amanhã. 3, reconhece o trabalho dele, gente. O que custa? Eu já fui funcionário, eu sei que é um saco você não ouvir nenhum obrigado por uma coisa que você fez. Tudo bem, eu fui contratada pra isso, tá? Mas, gente, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, a gente tem emoções. É impossível você separar isso. A gente tá sempre tentando, mas é muito difícil. 4, invista em treinamento constantemente. Ok? Ok. 5, tem empatia, mas também tem limites. É uma linha muito tênue. E evite os 3 erros que a gente acabou de comentar. 1, não trate seu funcionário como inimigo. Ele já te enxerga assim, infelizmente. 2, dê feedback positivo, constante, negativo, o que for. Feedback constante, certo? Certo. E o 3, pague um salário justo, né, gente? Se você fizer isso, eu te garanto que você vai ver diferença. Sua equipe vai ficar mais motivada, seu turnover vai diminuir e seu cliente vai ficar mais satisfeito. E seu lucro vai aumentar, gata. Então, liderança não é sobre mandar, é sobre inspirar, é sobre fazer todo mundo crescer junto, entende? É sobre construir algo que é muito maior do que a gente.
Bom, a mensagem do vídeo é essa. Eu quero saber de vocês. Qual é a parte que você mais tem dificuldade? Você é funcionário ou você é patrão? Se você é funcionário, me conta, qual foi a melhor experiência que você já teve com o chefe? O que ele fazia que mais te motivava? Quem sabe a gente pode aprender um pouco daí também. E se você é patrão, me conta, qual é o seu maior desafio com a equipe? Vamos trocar experiências aqui juntas, ok? E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Eu tô por aqui toda semana trazendo meus 99 centavos de opinião sobre o que é empreender. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.